Muito obrigado, doutor Rubens. Para encerrar o nosso último painel de hoje, em nome do TRF6, gostaria de convidar Pedro Felipe de Oliveira Santos, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutorando em Direito pela Universidade de Oxford e coordenador do Iluminas. Em conjunto, quero convidar também Pedro Henrique Lima Carvalho, juiz federal, auxiliar da presidência do TRF6, coordenador do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRF6, bacharel em Direito pela UFMG e bacharel em Ciência da Computação pela PUC Minas. Com as palavras, os Pedros do TRF6. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vamos ser bem rápidos, porque já estamos atrasados no tempo. O Laboratório de Inovação do TRF6 incuba, desde 2024, o programa Tecnologias Éticas e Sustentáveis, que reúne um conjunto de iniciativas, tanto no que tange ao letramento digital, como também algumas soluções de tecnologia da informação. A estratégia começa a partir de uma pesquisa que foi realizada no final de 2024, com o nosso público interno, e nós tentamos entender como é que a nossa comunidade, servidores, estagiários, magistrados, estavam utilizando a inteligência artificial generativa, como é que eles encaravam esse momento de transição para essas novas tecnologias, e o resultado foi assustador, né? Nós fizemos, existem BIs com os resultados da pesquisa, eles estão disponíveis no site do Laboratório de Inovação. E o que nós entendemos naquele momento é que havia uma enorme preocupação, desconfiança e insegurança dos servidores e dos magistrados em relação a todas essas novas tecnologias. Desconhecimento em relação aos riscos, à proteção de dados, desconfiança em relação à utilização dessas plataformas e um uso, como já foi discutido aqui em diversos painéis, né, o shadow, a utilização nas sombras, ou seja, um uso tímido, constrangido e escondido dessas ferramentas em relação às equipes de trabalho. As equipes de trabalho não conversavam sobre a utilização dessas ferramentas e não estavam devidamente instruídas. Esse panorama fez com que o Laboratório de Informação de Inovação visse a necessidade de iniciar a construção e a implementação do que seria a visão de futuro do TRF6 para esse momento de transição. E a primeira iniciativa do programa não poderia ser nenhuma outra que não a difusão de informação. Nós nos questionamos como levar informação do ponto de vista do modo mais simples, do ponto de vista mais rigorosamente técnico para todas as pessoas, ou seja, fazer com que essa informação chegasse em larga escala e de forma capilarizada, não apenas para as pessoas que estão na ponta da cadeia, no topo da cadeia, mas para aquelas que estão nos rincões, nas subseções e que muitas vezes se sentem completamente marginalizadas das políticas do tribunal. Nós temos uma preocupação muito grande de integrar a primeira instância e a segunda instância, mas muito ainda, chegar exatamente àquele servidor, aquele magistrado, aquele estagiário, que se vê completamente à margem de todo esse processo de transformação e de todo esse acolhimento que os tribunais fazem. Nós começamos, então, uma utilização, uma divulgação de cards em linguagem simples, já temos mais de 2.000 pessoas alcançadas, a curadoria desses cards não é feita pelo laboratório, mas por magistrados e servidores produzidos, e que trazem temas, especialmente em relação à IA generativa, boas práticas de gestão, segurança digital, e os próprios temas vão sendo propostos pelas pessoas, pelos servidores. Nós temos uma preocupação de fazer esses cards circularem por meio de canais informais, porque nós sabemos que hoje ninguém lê mais e-mail, né? Ninguém abre mais a caixa de e-mail. Então, não adianta a gente mandar um card somente pela intranet, somente pelo e-mail, mas nós mandamos via Teams, pelos grupos de WhatsApp, pelos meios informais e formais que nós conseguimos alcançar os servidores. E, numa outra ponta do projeto, na segunda ponta do projeto, nós vimos a necessidade de compartilhamento de boas práticas. O uso da IA generativa inaugura uma fase de democratização do uso dessas novas tecnologias. Foi-se o tempo em que todos estávamos presos a um sistema processual só, e que
todo o controle de uso de processo apenas ocorria do usuário, do magistrado, dentro de um sistema processual. Não, hoje nós sabemos. Qualquer um de nós pode pegar uma ferramenta de ChatGPT, pode pegar o Apoia, pode pegar o Minuta IA e fazer uma utilização fora do sistema. Isso tem aspectos positivos, porque democratiza o uso da tecnologia, democratiza a difusão da informação, mas tem um aspecto desafiador para a governança dos tribunais. Os tribunais perderam o controle. E isso não é algo que nós vamos conseguir retroagir no futuro próximo. Nós temos o desafio de criar as ferramentas de solução integradas aos sistemas. Essas ferramentas vão precisar ser melhores do que as ferramentas autônomas que estão disponíveis no mercado. O Apoia, o Sigma ou as ferramentas integradas ao EPROC vão precisar trazer facilidades que talvez não estejam, que não estejam num uso individual do ChatGPT, embora eles estejam integrados com soluções de LLM, senão nós nunca vamos conseguir trazer de volta o usuário para dentro do sistema e para um uso institucional. E nesse compartilhamento de boas práticas, nós desenvolvemos uma metodologia de oficinas em larga escala, de compartilhamento de boas práticas no uso de novas tecnologias. Nós não estamos falando de cursos, como nós já realizamos, inclusive, com a presença do TRF1, que é um grande parceiro do TRF6, mas sim espaços em que servidores e magistrados conseguem compartilhar boas práticas, chorar suas pitangas também, trazer os desafios, e a partir dali é que aquele uso constrangido, o uso shadow, né, ele começa a sair das sombras, porque as pessoas elas começam realmente a dizer, realmente eu uso isso e tive esse problema, ou seja, criar um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas para o uso de tecnologia e que elas consigam se abrir e trazer as suas angústias. Nós fizemos já esse número está desatualizado, mas nós já tivemos mais de 10 oficinas. Todo o conteúdo das boas práticas das oficinas, no geral, são gravados e ficam disponíveis no site do laboratório, então todos os usuários podem depois assistir. Tivemos um impacto de mais de 900 participantes, mais de 30 horas de conhecimento compartilhado, mas o mais importante da série Colaborações é que nós conseguimos criar um ambiente de colaboração entre as unidades do tribunal. É importante ver esse movimento, especialmente no tribunal que foi criado há 3 anos. Né? É uma seção judiciária que já existia, um tribunal que ele vem por cima, desmembrado de um outro tribunal, mas que ele se integra à primeira instância meio no modelo top-down. Chega um tribunal ali e toda uma seção judiciária que antes era vinculada a um tribunal passa a ser automaticamente vinculada a outro. Ou seja, nós estamos num momento extremamente desafiador de construção de uma cultura institucional, de um novo tribunal que consiga integrar para que aquelas pessoas que estejam, todos os usuários do primeiro grau, se sintam partícipes e se sintam membros daquela nova organização. Isso não é uma transição fácil do ponto de vista não apenas de governança e gestão de tecnologia da informação, mas também do ponto de vista de gestão de pessoas. Nós já realizamos diversas dessas iniciativas e estamos realizando agora iniciativas mais profundas, estamos trabalhando fluxos de trabalho, estamos trabalhando agora já algumas oficinas de codificação, enfim, trazendo temas práticos para o benefício dos magistrados e servidores. A terceira parte do programa foi a necessidade que nós vimos, surgiu a partir, tudo isso tem uma narrativa, começa com os cards, vai com oficinas de larga escala e surgiu a ideia, vamos criar um banco de prompts, porque nas oficinas de colaborações nós estávamos começando a trocar ideias, mas calma, o laboratório também tem uma função de construção dessa confiança. Né? O laboratório, as escolas precisam estar à frente disso, porque nós estamos trabalhando com uma transição tecnológica que necessita de construção de confiança dos servidores, dos magistrados, em relação a essa nova tecnologia. E não tem nenhuma unidade organizacional, como o próprio tribunal, de construir essa relação de confiança com os usuários. Então, nós construímos no laboratório uma prompteca, numa versão inicial. O laboratório instituiu uma comissão curadora de voluntários, de servidores e magistrados, fomos atrás dos melhores experts que nós tínhamos na região, nós desenvolvemos alguns prompts, mas mais ainda, nós acolhemos prompts dos colegas da região inteira. A comissão curadora tem uma importância enorme de prospectar em toda a região, as subseções, todas as boas práticas que estão sendo realizadas em IA generativa. A gente pega, prospecta, vê o que melhor está acontecendo, traz para uma profissionalização dentro do laboratório. E
nós publicamos também prompts de todas as outras regiões. Na nossa Prompteca, nós temos todos os agentes já disponibilizados pela primeira região, nós temos agentes disponibilizados pela terceira região e temos também, estamos de portas abertas para os prompts da quarta e da quinta região. E nós temos aqui uma segunda versão da Prompteca, que foi desenvolvida pelo nosso geninho, né, Pedro Henrique, presidente do Comitê Gestor de TI e juiz auxiliar da presidência do tribunal, e laboratorista do Iluminas, e que deve entrar em produção em breve. Bom, boa tarde a todos. O vídeo está um pouquinho extenso, eu vou tentar ver se a gente coloca para rodar mais rápido. De qualquer forma, eu posso ir dando pulos. Qual que é a ideia nossa, né? A comissão coordenada pelo colega Leonardo, ela tem todo um fluxo de recebimento de prompts, aprovação de prompts, e avaliação de prompts e aprovação de prompts. Hoje esse fluxo ele é feito de forma toda manual e postado no site do Iluminas os prompts aprovados. Então, o que eu busquei fazer, inspirado pelo stack de sucesso do TRF4, né, usando o PHP e o MySQL, fazer um site que pudesse, uma aplicação que pudesse consolidar todo esse fluxo. Desde a submissão do prompt pelo usuário, a avaliação pela equipe de curadoria, o administrador consegue fazer a designação de um curador para avaliar aquele prompt, e aquele prompt, uma vez aprovado, ele é disponibilizado para os usuários. Os usuários eles podem fazer a busca por palavras, podem fazer a avaliação desses prompts, podem fazer comentários em cima desses prompts. Essa parte que foi mostrada aqui é a parte do usuário. Veja aqui que ele é um usuário, então ele só vai até criar prompt. Quando ele for um moderador mais para frente, a gente pode ir pulando, porque senão vai demorar demais, mas basicamente ele gerencia os prompts dele, faz os rascunhos dos prompts dele e envia para aprovação. Uma vez chegado lá na parte do curador, o curador tem essa aba nova que não aparece para o usuário, que é de moderação, onde ele pode avaliar aqui o prompt do usuário, ele gerencia tags, aí uma preocupação que a gente teve da experiência do PJE, que até me acontece um pouco menos com o EPROC, com relação aos localizadores, mas acontece muito no PJE com relação às etiquetas, que são etiquetas com o mesmo conteúdo semântico, mas com nomes diferentes. RESP, recurso especial, R especial, e aí você perde todo o sentido. Então a gente criou as tags são colocadas nos prompts, mas são criadas e colocadas nos prompts pelos curadores. Então, quando o usuário for fazer busca por tag, ele vai pegar e já vai receber essas tags já curadas, já selecionadas e escolhidas pelos curadores, né? E aí é basicamente isso. O usuário ele busca prompts, ele avalia prompts, ele busca por avaliação, os prompts são avaliados na escala de 1 a 5, então prompts bons vão aparecer mais na frente, os usuários podem favoritar os prompts e submeter prompts. Curadores, eles recebem uma designação do administrador para avaliar os prompts, avaliam um checklist que é feito pelo administrador, então o checklist pode ser obrigatório, o item, né, pode ser obrigatório ou não, ele tica uma coisa que conversando com o Leonardo foi necessário, que eles trabalharam numa metodologia de avaliação de prompt, tempo esgotado, né? E basicamente tem todo um fluxo de prompts. A gente ainda tem mais uma coisa para mostrar. E só falar, a importância da comissão curadora para a construção da confiança das pessoas. Muitos dos usuários não querem ser engenheiros de prompts, né? Então, nós precisamos trabalhar também com a ideia do usuário médio. Então, a comissão curadora que testa os prompts recebidos, aprimora esses prompts e publica com aquele selo de qualidade, dá uma confiança maior na utilização da ferramenta. E, por fim, a última, nós chamamos de ameba, né? O último braço do programa TES é o Cointeligência, que se trata aí de um módulo realmente integrado ao EPROC, que traz uma experiência de inteligência artificial generativa. Nós avaliamos todas as opções existentes no mercado de tribunais e nós estávamos satisfeitos né, e não queríamos fazer algo que já estivesse em desenvolvimento para não haver o overlap. Então, nós já temos o Apoia, já temos o Sigma do TRF3, que tratam a ideia da construção de minutas, e nós temos uma questão particular no TRF6, que é o acervo colossal que nós temos e uma dificuldade de triagem que nós temos. E nós sempre visualizamos que nós temos utilizado muito nos projetos e soluções que já estão no ar
a IA no varejo, ou seja, um prompt, um processo, uma minuta. E nós ainda não estamos utilizando a IA no seu maior potencial, que é na análise de dados, na construção de dados e no apoio à gestão a partir disso. Ou seja, nós ainda temos uma utilização muito tímida da utilização da IA generativa para a criação de ferramentas de gestão que tanto nós precisamos e usamos no nosso dia a dia. Portanto, nós temos a visão no TRF6 de que, sim, devemos criar ferramentas integradas aos sistemas processuais. Muitas dessas ferramentas são de difícil desenvolvimento, são de desenvolvimento de longo prazo, mas nós precisávamos dar esse passo. E, saindo um pouco da ideia do uso da IA generativa no varejo, mas no uso da ideia de IA generativa no atacado, nós começamos a imaginar como é que nós conseguiríamos iniciar o desenvolvimento de uma ferramenta integrada que realmente trouxesse uma utilidade para os gabinetes de primeira e segunda instância no tribunal. E aí, em várias oficinas com os laboratoristas, debatendo as possibilidades, discutindo os projetos existentes, nós visualizamos que, se nós tivéssemos uma ferramenta que conseguisse extrair o ponto controvertido de um processo e conseguisse fazer, no caso não só de um processo, mas de um agrupamento de processos que estejam num só localizador, por exemplo, como acontece no EPROC, os processos são agrupados em localizadores, nós conseguíssemos agrupar esses processos, nós teríamos talvez uma versão mais sustentável de IA generativa que, nas próximas fases, conseguisse, de certa forma, ampliar o uso de IA generativa a baixo custo, integrando não só a IA generativa, mas as ferramentas de automação que nós já temos, como, por exemplo, os modelos que nós já temos e também os parágrafos padrão que nós já temos no EPROC. Não há necessidade de, cada vez que eu for produzir uma minuta, eu tenho uma minuta diferente. A gente não pode perder a nossa gestão de modelos. Uma reclamação muito grande que existe na utilização das ferramentas de IA generativa é que, se você der 10 processos de auxílio-doença para a IA generativa fazer, ela vai produzir 10 processos com textos diferentes, e isso, na nossa visão, em longo prazo, não traz economicidade, porque a utilização por token é caríssima e nós não temos recursos. Então, nós precisamos pensar de antemão como é que nós vamos fugir desse problema em longo prazo, e aí surge a ideia desse módulo, também desenvolvido em parceria com a AWS. Basicamente, a ideia nossa foi dar um passo atrás e, basicamente, o que o magistrado faz, né? Basicamente, o magistrado ele julga pontos controvertidos. Então, a ideia é que a gente consiga extrair os pontos controvertidos do processo através de uma LLM. E, nesse caso, é uma LLM que não precisa ser um GPT-5, porque ela não vai produzir uma sentença, ela não precisa de toda aquela capacidade de produção de texto. Acreditamos que uma LLM bem treinada, talvez com algum RAG bem feito, ela consiga extrair esses pontos controvertidos. Mas o grande X da questão, que a gente acredita que é o grande ponto, aqui está na fase ainda de extração, é que, uma vez extraído esses pontos controvertidos, a gente estrutura esses dados. Porque a gente não quer ficar utilizando LLM para tudo. O importante, uma das grandes diferenças do EPROC são a qualidade dos dados estruturados do EPROC. Uma vez que a gente tenha, veja vocês aqui que isso aqui é um exemplo onde processos têm esses pontos controvertidos. Uma vez que a gente tenha os pontos controvertidos extraídos do processo e estruturados numa tabela do EPROC, todos os processos que têm aqueles pontos controvertidos, eu posso simplesmente, em 99% da jurisdição federal, porque a verdade é que 99% da nossa jurisdição ela é eminentemente repetitiva, eu posso utilizar basicamente o texto padrão. Eu posso ter até uma LLM mais barata para fazer o relatório, mas a fundamentação ela pode ser construída com o texto padrão. Então, qual que é o objetivo, qual que é o uso da LLM nossa? É transformar dados não estruturados, que a gente não tem como exigir, por exemplo, do advogado que peticione com os pontos controvertidos. Por quê? Os pontos controvertidos vêm depois da contestação. E depois disso, o usuário vai fazer manualmente? Aí já não é escalável. Então, qual que é a nossa ideia? Como é que a gente escala? Utilizando a LLM para estruturar dados que originalmente não estão estruturados. E, a partir dali, a gente pode tratar 99% dos processos na tramitação ágil, na ATP, nos textos padrão e desse tipo de coisa. E qual que é o grande segredo ali? Muito se falou aqui da supervisão humana. Correto, supervisão humana para atividade decisória, para fazer sentença, para fazer voto. Correto. Mas hoje, uma LLM para esse tipo de atividade específica, não importa se ela está acertando sempre. A questão é, ela está acertando mais do que o usuário mediano nosso?
Então, basicamente, hoje, num paradigma de multi-agentes, um agente pode extrair os pontos controvertidos, e é muito importante que os pontos controvertidos não caiam no mesmo problema das etiquetas, no mesmo problema da tag, e outro, com busca semântica, com vetorização dos pontos controvertidos, faça busca, apresente pontos controvertidos similares. Hoje, a POC faz com que o usuário analise e vire e fale, não, isso daqui é ruído acima de 90 decibéis e ruído maior que 90 decibéis é a mesma coisa. Mas imaginar um segundo agente também barato, fazendo esse tipo de comparação e associando eles como se fossem a mesma coisa, não é pedir demais. E aí isso dá um segundo passo, que hoje, na POC, a gente faz processo a processo. Eu mando o processo, retorno os pontos controvertidos, eu avalio os pontos controvertidos que já existem, associo se for a mesma coisa, digo que é novo e acabou. Mas se a gente conseguir automatizar essa parte também de comparação de pontos controvertidos, a gente pode simplesmente rodar em 180 mil processos no tribunal, rodar em 1 milhão de processos no primeiro grau e ter todo o nosso acervo triado por pontos controvertidos. Está pronto hoje? Não está, mas não está longe, a tecnologia está aí e é possível fazer isso com LLMs mais baratos, com investimento em tecnologia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao desembargador Pedro, ao juiz Pedro, do Tribunal mais Jovem do Brasil. Tivemos muitas iniciativas importantes, né, apresentadas aqui, relacionadas à eficiência, relacionadas às necessidades locais, mas todas preocupadas com a ética. Então, isso é que traz riqueza para o nosso Poder Judiciário. E ver o CJF junto com todos os tribunais regionais federais, com essa diversidade de iniciativas, de projetos, a gente não enxerga isso como uma fragmentação, mas é o contrário, né? Uma oportunidade de aprendizagem conjunta. Muito obrigado. Obrigada.